Vasco da Gama. Ô Vasco. Ah, Vasco. Ô Vasco. Breno Monsef. Me ajuda aí, pô. Conta tudo aí, Breno. Vamos lá, 15ª derrota do Vasco em 29 jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem saiu atrás no primeiro tempo, gol do Maurício, numa jogadaça do Alan Patrick, inclusive, na segunda falha do Paulinho. Na primeira falha dele quase saiu o gol do Inter também. Já no segundo tempo, o Vasco tentou apertar, igual no primeiro tempo, mas até que o Ener Valencia recebeu um passe do Bustos, e aí cara a cara ele fez o segundo gol do Inter no jogo de ontem. Ainda teve o gol do Alex Teixeira, que entrou ao longo do jogo e descontou, até que o Paulinho depois acabou sendo expulso. O Eric Marcos, que também entrou, também foi expulso. O Vasco terminou com 2 a menos, os 2 expulsos com 2 cartões amarelos. Vamos ouvir então o técnico Ramon Dias falando sobre o início do Vasco em ambos os tempos e se o time de fato sofreu mentalmente com os gols sofridos para o Internacional. Sí, la presión es grande, la presión existe. Yo creo que tuvimos, como dije, un buen arranque y también tuvimos, creo, a pesar que íbamos en desventaja, en el segundo tiempo también tuvimos un buen arranque creando la situación. Por ahí no fuimos tan precisos en el juego, fue todo muy dinámico, muy desordenado, pero seguramente esto lo tenemos que trabajar porque son instancias muy delicadas y tenemos que mantener un poquito más la tranquilidad para generar un poquito más de fútbol, que por momentos en el segundo tiempo, cuando arrancó el segundo tiempo, fue mucho ímpetu, fue muy agresivo el equipo, con muchas ganas de revertir la situación. Tuvimos una situación, también en el mejor momento nuestro, te hacen el gol ellos. Entonces son momentos que cuando jugás contra estos grandes equipos, tenés que mantener la calma. Então tá aí o técnico Ramon Dias. O Vasco com 30 pontos, é o 18º, caiu uma colocação porque o Santos venceu ontem, né? Então o Vasco agora tá a 3 pontos de sair, a 3 pontos do 16º colocado. No domingo pega o Goiás, não vai ter o Paulinho, vai ter que mexer mais uma vez no meio de campo, o técnico Ramon Dias, e também não tem a opção do Eric Marcos, que poderia entrar no jogo, e a gente até elogiou. O Azevedo ontem escolheu, né, Azevedo? Você escolheu ontem o Eric Marcos como o brabo do jogo, entrou bem na partida, pelo que você falou ontem na transmissão, estávamos juntos, mas domingo não vai ter à disposição o garoto. Então mais uma derrota do Vasco, e agora olhando pra frente, domingo tem Goiás, é confronto direto, não pra sair diretamente, né? Mas é um adversário direto nessa briga, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo. Bom, é isso, né, gente? Não foi um bom jogo, de fato uma situação muito preocupante a do Vasco da Gama. O Vasco ontem precisava vencer uma partida em casa, diante do Internacional. Nós falávamos sobre isso aqui ontem. E além de não ter vencido, jogou muito mal, cara. O Vasco precisava vencer não só o Inter, como precisava vencer o São Paulo, por exemplo. Como precisava pelo menos beliscar um empatezinho contra o Flamengo e não conseguiu. Escapar do rebaixamento vai ser possível conquistando pontos em jogos mais complicados, contra adversários mais pesados. Dificilmente vai dar para escapar do rebaixamento vencendo só o jogo um pouco mais óbvio. O Vasco vai ter que se superar nesse tipo de situação que não conseguiu. E aí não adianta nada a gente falar de desempenho, que realmente nem tem sido tão ruim. Contra o Flamengo foi um bom desempenho. Contra o Inter, o Vasco teve um bom início de primeiro tempo, teve um bom início de segundo tempo, mas se você não transformar isso em resultados, como o Vasco fez contra o Fortaleza, por exemplo, a situação vai apertar. E o que a gente vê nesse momento já é um cenário de tabela um pouco mais preocupante, um pouco mais apertado, que retira do Vasco praticamente qualquer margem para erro. O Vasco já está a 3 pontos do primeiro time acima da zona de rebaixamento. Outros times já abriram uma vantagem ainda mais confortável para o Vasco. Então essa sequência de jogos no Rio, não dá para negar que ela foi extremamente decepcionante. Eu imaginava o Vasco saindo dessa sequência com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade para pensar na reta final do campeonato com a mente um pouco mais arejada. Mas pelo visto nós vamos no modo desespero até a última rodada da competição. Ontem contra o Inter, o Vasco, como eu falei, acho que até começou bem o primeiro tempo, mas desajustou completamente no gol. Você não pode sentir tanto um gol. Eu entendo que o adversário sair na frente causa um baque, né? Isso em qualquer equipe. Mas o Vasco se perdeu completamente. Saiu de uma boa partida para ser completamente dominado pelo Internacional. E no segundo tempo, mais uma vez, um início até interessante. Aí vem aquele gol do Ener Valencia, bagunçando o Léo na jogada.
E ali ficou realmente muito difícil, por mais que tenha acontecido aquele gol do Alex Teixeira, depois as expulsões. Foi um anticlímax realmente muito grande em São Januário e um desempenho como um todo que me decepcionou. O Vasco veio de uma derrota pro Flamengo com bom desempenho. E ontem perdeu com um desempenho que num todo dá pra dizer que não foi legal, não foi bacana. E aí eu vou repetir. Pra escapar de rebaixamento, vai ter que vencer jogo mais difícil, Azevedo. Se ficar dependendo só de vencer o Coritiba, o América, de repente na próxima rodada o Goiás, que é um jogo um pouco mais acessível, de uma equipe que realmente não tá bem, eu acho que não vai dar pra escapar não. E o reflexo é isso que a gente tá vendo. O Vasco saiu de uma sequência no Rio onde pontuou pouco, está dentro da zona de rebaixamento. Não é nem o primeiro time da zona de rebaixamento. O Goiás está à frente do Vasco. Para chegar no Santos são 3 pontos, beleza, uma rodada. Mas pro Bahia já são 4 pontos, pra Corinthians já são 6 pontos, pro Cruzeiro já são 7, pro Cuiabá já são 7. Vai ficando um cenário um pouco mais complicado. E aí você joga cada vez mais apertado, cada vez mais desesperado. E isso não é bom numa reta final de campeonato. Agora, ontem eu achei que o Ramon Dias mandou mal demais. Ontem ele demorou muito a mexer. Ele mexeu com, se eu não me engano, a primeira alteração foi com 22 ou 23 minutos do segundo tempo, tendo que o time tava mal demais. Aí eu vou falar alguns jogadores especificamente aqui. Paulinho muito mal, Paulinho horroroso. O Léo, cara, ele falhou o Paulinho falhou no lance do primeiro gol do Inter, o Léo falhou no segundo, e o Léo a partir dali foi vaiado cada vez que tocava na bola. O Ramon não mexia no time, parecia que tava tudo bem. Eu vou fazer uma defesa só ao Ramon Dias nesse caso. O banco do Vasco... Não, mas tudo bem, mas a partir do momento, por exemplo, o Paulinho errou 2 lances. No primeiro, o Alan Patrick foi pro gol, não conseguiu marcar. No segundo, o Alan Patrick pegou a bola e passou pro Maurício, que fez o gol. Ali, nitidamente, ele não tinha mais condição psicológica de ficar em campo. Ele tava abalado. Cara, aí entra o Orediano, sei lá. Tem que tentar alguma coisa, né? Alguma alternativa. Tanto que o Alex entrou e bem ou mal conseguiu o gol do Vasco. Assim, eu concordo contigo. Acho que aconteceu uma certa demora. A minha defesa é só porque realmente o Vasco ainda tem um banco que não é um banco que passa confiança. Curto, né? Uma pena que o Rossi, por exemplo, tenha se lesionado e o Gabriel Peck, que é uma boa opção de segundo tempo, tenha se tornado o titular efetivo da equipe. E aí, quando você aposta em nomes como Eric Marques, Alex Teixeira, você acaba não tendo o resultado esperado. O Eric até que entrou bem, apesar da expulsão. E aí você fica, como você falou, no cobertor curto, uma situação muito complicada. Acho sim que ele poderia ter acelerado um pouco mais. Tem muita gente criticando, por exemplo, a escalação do Paio como titular, porque ele perde uma opção de banco. Mas eu acho que o Ramon fez uma opção muito clara. Eu vou colocar todo mundo que eu tenho de melhor na equipe titular e vou apostar no bom início de jogo. Isso eu não questiono, eu falei isso ontem na transmissão. Eu não vou questionar a escalação inicial do Vasco, porque foi com essa escalação que o Vasco jogou muito bem contra o Flamengo. E que começou bem contra o Inter. Dá pra dizer que a aposta foi acertada. Até os 19 minutos, o Vasco tava apertando o Inter. Depois do gol, desandou. Teve um problema só na formação inicial. Quando o Inter sai na frente, o Inter passa até a bola. Aí você tem que pressionar o adversário pra tentar recuperar a bola. E aí você não tem todo esse poder, de repente, com o Payet dentro da equipe. O Verratti, que é um centroavante mais pesado. Mas aí é o risco que você corre. E num elenco de cobertor curto, fica muito difícil de você exigir que o técnico tenha várias estratégias. Ele estabeleceu uma ideia de jogo, eu acho que foi feliz até um certo ponto. O gol do Inter, como eu falei, desajustou completamente a equipe. Acho também que aí já foge um pouco do controle do técnico. Esse abatimento emocional, não tem muito como o treinador controlar. Não deu certo, o Inter saiu na frente, desajustou o Vasco. Agora concordo contigo, as substituições poderiam ter acontecido antes. Aí, independente de quem esteja no banco, como você falou, tem que tentar alguém. Tem que tirar alguém dali pra ver se gera um fato novo. Gabriel Peck, mais uma partida ruim, não conseguiu produzir. Então coloca o Eric Marques, coloca o Alex Teixeira. Ontem o Alex conseguiu aparecer dentro da área e meter um gol. Nesse ponto concordo contigo, mas são as limitações que o Vasco encara nesse momento da temporada. O elenco melhorou muito com as contratações. Talvez, se não fossem as contratações, se não fosse a chegada do Ramon Dias, o Vasco estaria na condição de um Coritiba, de um América Mineiro. Mas em algum momento esse elenco ainda cobra um preço. E ontem ficou muito claro que o Vasco não apresentou alternativas para mexer no desenho do jogo. E mesmo que tenha voltado bem pro segundo tempo, o gol do Inter mais uma vez desabou o emocional do Vasco da Gama. Muito difícil, cara, porque não foi uma sequência tão fácil assim no Rio, né, Azevedo? Também não dá pra dizer que um jogo contra o Inter é um jogo fácil, o Inter jogou bem. Mas o que por exemplo, o Vasco perdeu pro Flamengo jogando muito bem. E foi aplaudido pelo torcedor no Maracanã. O Vasco perdeu pro Inter jogando mal demais, cara. E não dá pra gente, nesse momento, ficar se apegando tanto no desempenho, né? Sim, pra um jogo, você cria até um otimismo. Pô, perdeu pro Flamengo, mas vamos lá, né? Foi um jogo pegado. E aí, mais uma vez, uma crítica ao Ramon, porque a partir das alterações, o Vasco mudou a postura.
Melhorou, né? Melhorou. Então, assim, a demora talvez tenha sido fundamental para que o Vasco não tivesse tempo hábil para reação, né? Eu acho que fica um sentimento muito ruim após essa sequência no Rio. Eu concordo contigo, não dá pra se apegar só à questão do desempenho. Eu acho que a pontuação deveria ter sido maior pro Vasco não estar nesse momento como está. Por exemplo, numa próxima rodada, Azevedo, o Vasco quase que tá proibido de tropeçar. Porque dependendo do que acontecer, a distância do Santos, por exemplo, ou do Bahia, primeiro time ali acima da zona de rebaixamento, pode aumentar ainda mais. E aí você olhar pra essa distância, ver 4, 5, 6 pontos, tá acabando o campeonato. Restam 9 jogos pro Vasco da Gama tentar uma alternativa. Então confesso que esse foi um balde de água fria pra mim, a sequência como um todo. Começando lá no São Paulo. Lá no São Paulo, quando o Vasco recebeu o São Paulo de férias, o São Paulo já sem objetivo na temporada, e o Vasco fez uma partida até ruim e não conseguiu fazer um golzinho sequer no São Paulo. Acabou desperdiçando pontos ali. Aí você tem que tentar repor contra um Flamengo, fica mais difícil. Você tem que repor contra o Inter, que veio de uma grande atuação contra o Santos. Ficou bem mais difícil, bem mais complicado. É aquilo, né? A gente quer ser um pouco mais paciente com o Vasco, entendendo que esse elenco de momento, ele tá tentando descontar um prejuízo que foi somado lá no primeiro turno, onde grande parte desses jogadores nem estavam no grupo, onde o Ramon Dias não estava comandando, mas não tem como. Quem chegou sabia, né, da responsabilidade que teria em mãos, sabia o tamanho do desafio, e cada vez que o Vasco não pontuar, cada vez que o Vasco tropeçar e se colocar numa situação mais complicada, vai ter cobrança da torcida, vai ter vaia no estádio, aí é natural de quem tá defendendo um Vasco da Gama que tá lá embaixo mais uma vez na tabela. Fico confiante que dá para escapar do rebaixamento, que dá para o Vasco ter uma reação no campeonato, mas realmente essa última sequência aí foi bem ruim. Olha aqui, o Wagner Viana tá dizendo o seguinte: o time do Vasco é muito fraco. Vou discordar. O time do Vasco não é muito fraco. Nesse momento tá naquele bolo ali do campeonato, sem muita diferença. Ele tá equiparado aí com o Santos, com o Corinthians, que tá lá em cima, né? Então não vejo esse time, eu vejo muito fraco o Curitiba, o América, aí eu vejo. O Vasco não. Vamos lá, rapaz. O José Luiz Marques. Vasco, Santos e Goiás vão brigar pelas 2 vagas na Série B. Coxa e Coelho já eram. Só confere pra mim, ô Gabriel. Vasco, Santos e Goiás. Tem mais alguém brigando nessa situação? O Bahia tá ali também, ó. Vamos pra tabela aqui rapidinho. Vamos considerar com muita boa vontade do Cuiabá pra baixo, pra gente entender a pontuação. Mas o Cuiabá tá com 37. Cuiabá e Cruzeiro 37. Eu acho que já tô forçando um pouquinho a barra, né? 6 pontos acima. Vamos lá. Cuiabá, Cruzeiro 37, Corinthians 36, Bahia 34. Acho que do Bahia pra baixo tá um pouco mais palpável, então, né? Então são 4 times, né? Bahia, Vasco, Goiás... Santos, Goiás e Vasco. Eles são separados por 4 pontos. Bahia 34, Santos 33, Goiás 31, Vasco 30. Ou seja, 4 times... 2 vagas. Tentando fugir de 2 vagas. 50%. É isso. Pra isso, começar a pontuar seria bom, né? Pontuar com um pouquinho mais de qualidade. E o Vasco tem uma sequência agora que oferece as oportunidades, tá vendo? Tem que aproveitar. Goiás e Cuiabá são jogos, por mais que sejam jogos fora de casa. O Cuiabá é fora também. Também é fora de casa. O Vasco vai ter que aproveitar essa sequência e arranjar aí uma boa pontuação. Não vou dizer que o Vasco tem que vencer os 2 jogos, a gente vai ter que considerar o contexto de cada partida. Mas como eu falei, o Bahia, a gente tá falando que o Bahia tá nessa briga. Mas o Bahia já tá a mais de uma rodada de distância do Vasco. Bahia 34, Vasco 30. Essa é a minha preocupação. Quando o seu adversário fica a mais de uma rodada de distância, aí começa a apertar um pouco mais o calo. E o Vasco vai ter que se virar nessas próximas 2 rodadas. O Elias Mendes. Boa tarde, Papo de Craque. O time do Vasco está fazendo de tudo e mais um pouco para ser rebaixado. Mas o Coritiba ontem foi muito prejudicado pela arbitragem. Isso prejudicou ainda mais o Vasco. Tem a situação do Corinthians também, que teve uma falta lá marota que surgiu o gol, a vitória do Corinthians, né? Assim, a arbitragem ela tá ruim como um todo, né, cara? Se a gente fosse pegar esses detalhes, né? O Rodrigo de Almeida. Ontem, olha, gostei que ele colocou até a minutagem correta aqui, ó. Ontem às 18h22, no pré-jogo, o Azevedo falou, abre aspas, hoje eu sou mais o Vasco, fecha aspas. Toda vez que um time carioca enfrenta o Inter, é um desrespeito com o Colorado. O Inter estava vindo de um 7-1. Mas, me desculpa, Rodrigo, não é desrespeito falar que hoje eu sou mais Vasco dentro de São Januário, com o Vasco vindo de uma partida como ele veio diante do Flamengo. Considerando também que nós somos uma transmissão voltada para o Rio de Janeiro. Exatamente. E aqui é óbvio que existe uma torcida muito grande para que o Vasco não seja rebaixado. Exatamente. Nenhum desrespeito ao Colorado, por sinal,
Grande partida do Inter, né? Pô, passe do Alan Patrick pro primeiro gol também, é brincadeira. Respeito nenhum, gente. A gente aqui tem uma preferência, ué. A gente não vai esconder isso. E aqui a gente, infelizmente, pra quem não é do Rio, a gente veste a camisa do futebol carioca. Eu entendo, pra quem não tá torcendo pro Carioca, pode soar com certo incômodo a nossa torcida, mas faz parte. Como lá nas rádios do Rio Grande do Sul. Certamente. Grêmio e Internacional são as bolas. Chegam vídeos, sempre chegam vídeos aqui, narradores lá. E eles não estão errados. Não, certíssimos. O Ivan Braz, olhando a tabela do Santos, que parece ser bem mais complicada que a do Vasco, e levando em conta que o time não está jogando tão mal assim, dá pra ter esperança? Azevedo, esse negócio de tabela complicada é a maior lenda, porque no final de campeonato tem alguns detalhes que interferem muito. Lá na antepenúltima rodada, por exemplo, será que o seu adversário vai estar com algum objetivo ou não? Por exemplo, nesse momento do campeonato, você enfrentar o Inter foi complicado pro Vasco. Porque o Inter ainda queria eliminar risco de rebaixamento, quer tentar chegar no G4. Agora, vamos imaginar, lá na penúltima rodada, que o Inter já não tenha mais objetivo de nada. Sempre tem, né? Aquele time que tá só cumprindo tabela. O São Paulo, por exemplo. E o Vasco não fez pontos em cima do São Paulo. Não era um jogo mais acessível, o jogo contra o São Paulo aqui no Rio? Então, esse negócio de tabela eu não levo muito em consideração, não. É rodada a rodada, o Vasco vai ter que fazer a parte dele.